Olá, seja bem-vindo, eu sou Eduardo Fernandes, nós estamos começando o nosso primeiro Santos Podcast e eu estou aqui recebendo ninguém mais, ninguém menos do que os ícones da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu duvido que você não tenha visto algum deles caminhando pelas ruas, né? Eu estou aqui com os missionários da Missão Brasil Londrina, quero fazer vocês bem-vindos hoje no nosso podcast, nosso primeiro, é uma honra receber vocês aqui. Obrigado. Pra gente é uma honra mesmo estar aqui. Sim. Eu acho que, igual você falou, cara, todo mundo vê a gente, mas eu acho que ninguém conhece muito, né? Sim. Também não ver a gente é um pouco difícil, porque são dois caras andando de camisa branca e gravata no calor, no frio. Então acaba sendo notável isso. No calor. Mas... Mas, Monteiro, se apresenta pro pessoal, fala quem você é, de onde você é. Beleza, eu sou Helder Monteiro, né? Missionário, igual você falou, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu venho lá do Rio de Janeiro e já tô servindo na missão há 7 meses. Então, passando pra mim agora, eu sou o Helder Costa, sou lá de Olinda, do lado de Recife. Tô na missão há 8 meses e tô amando aqui conhecer o norte do Paraná, é ótimo. Muito bom. Agora, uma coisa que as pessoas por vezes se perguntam é por que Helder e por que Monteiro ou Costa? Por que essa nomenclatura que vocês recebem? Bom, deixa essa resposta me compreender. Eu pensei que você ia responder, mas beleza. Então, Helder, a gente pode ver como duas coisas, né? A gente recebe esse título chamado Helder porque é nossa responsabilidade ensinar as pessoas. Então, a gente recebe esse título por um tempo para ministrar como o Salvador ministrava, como ele ensinava as pessoas. E também, se for traduzido em inglês, o termo Elder significa ancião, que a gente também conhece como as pessoas que ensinavam, as pessoas que passavam os ensinamentos. Então a gente está aqui para ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus. E esse termo Elder, toda pessoa que conhece a gente pela primeira vez pergunta, mas o nome dos dois é Elder? Então, vocês são irmãos gêmeos? Isso é um título. E o nome depois, no caso Helder Costa e Helder Monteiro, vem do nosso último nome, né? O sobrenome. Legal. Então, Isso aí. Muito bom. Então, para você que não conhecia, para quem não conhecia, então, tá aí a explicação. Agora, o que faz vocês quererem sair de casa por 2 anos? É 2 anos a missão de vocês, sim, né? Por que vocês ficam 2 anos fora de casa, num lugar desconhecido? Acho que vocês nunca haviam conhecido o Paraná antes, ou já? Nunca tinha pisado aqui. Pois é. Por que vocês deixam a família de vocês e vai para um lugar desconhecido? Então, é como o Helder Costa começou falando, que Helder é o nosso chamado. Nós somos chamados como missionários para servir nesse lugar específico. O que nos move a fazer isso é o testemunho que a gente tem da verdade que a gente prega, do Evangelho de Jesus Cristo, de que as pessoas podem exercer fé, que as pessoas podem se arrepender, que as pessoas podem voltar a viver com o Pai Celestial, sabe? Quando a gente sente esse testemunho forte, a gente não consegue ficar parado. A gente precisa ir servir, sabe? A gente precisa despender esse tempo pro Senhor. Tem muita gente que vira pra gente e faz, cara, mas é muito tempo, 2 anos é loucura e tal. Poxa, o Senhor já fez tanto pela gente. Salvador fez tanto pela gente. O que são 2 anos da gente servindo aqui, andando por aí, conhecendo várias pessoas, prestigiando muitos milagres? Eu acho que 2 anos, muita gente pensa muito no que a gente perde, mas eu consigo ver muito mais coisas que eu ganho nesses 2 anos servindo como missionário do que das coisas que eu perdi. Que o Senhor pode me dar tudo de volta. Exatamente, e esses 2 anos são justo numa das fases principais, né? Muitas pessoas estão fazendo vestibular para entrar na faculdade nesse horário, outras já estão começando a carreira, então são 2 anos na fase muito importante. Mas a gente faz isso porque é como ele falou, sobre compartilhar. A gente não compartilha só os ensinamentos, mas a gente quer compartilhar as bênçãos que esses ensinamentos nos trouxeram. Porque quando a gente faz isso, não só a gente está ajudando as pessoas, mas também nós estamos ajudando a gente. Quando a gente para conhecer uma pessoa, para conversar, não é um momento que só a gente fala, só a gente compartilha, a gente também quer conhecer a história da pessoa e ver em que parte do pouco que a gente conhece a gente pode ajudar aquela pessoa. Então, esses 2 anos é um pouco difícil, não é fácil, assim como qualquer outra coisa na vida é difícil. Mas você consegue, você tendo fé você consegue e é um prazer servir uma missão, é uma oportunidade única. Que legal.
Vocês falaram aí sobre que elder significa ancião. Ou seja, uma pessoa mais velha. Mas de velho vocês não têm nada. Qual que é a idade de vocês? Eu tenho 18, eu vou fazer 19 essa semana. Capaz. Mentira. Vou te falar. Tu tem cara de 25. Não tô brincando. Sério, tu tem 18? 18. Rapaz. Eu tenho 20, fiz no começo do ano, em janeiro. Então, tô aí. Por que vocês saem tão jovens e por que a igreja não chama pessoas mais idosas? Tipo assim, com mais experiência para poder de fato ajudar mais pessoas. Que tem um porquê disso? De chamar jovens para esse tipo de trabalho? Olha, acredito que se deva ao fato, principalmente de uma questão assim, de disposição física pra gente conseguir andar e tudo mais, andar as longas distâncias que a gente anda e tudo mais. E outra que tem também a questão de que pessoas mais velhas já têm família, já têm trabalho, já tem pessoas que dependem dessas pessoas, entende? Então, a gente ainda tá jovem, a gente não tem uma responsabilidade física, uma responsabilidade fixa, na verdade. Então, a gente só desprende o que a gente tem ali, às vezes a gente estava estudando, tranca a faculdade e tal, deixa emprego e vai servir. Agora, alguém que já tem um filho, por exemplo, tem um filho que depende aí, acredito que seria um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que essa é uma das razões. E outra que nossa idade, ela foi determinada pelo Senhor. O Senhor instruiu os profetas de que chamassem jovens com essa idade. Então, além de todos esses motivos que a gente pode dar, o motivo principal é que o Senhor determinou que fosse dessa maneira. Além disso, eu gosto de pensar também que a igreja podia chamar doutores do conhecimento, que soubessem de tudo, que pudessem provar para você sobre, por exemplo, mensagens que a gente compartilha com as pessoas sobre o livro de Mórmon. Pessoas que pudessem provar que realmente aquilo é verdadeiro, mostrar todas as evidências e tudo. Mas eu vejo que essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você possa, por você mesmo, fazer uma oração e perguntar se é verdadeiro. Então, nós somos simples, estamos ensinando pessoas simples a fazer coisas simples. Que muitas vezes as pessoas não se ligam e até complicam, sendo que é simples. Uma oração é uma conversa com Deus, é uma conversa com seu Pai Celestial. Então, muitas vezes as pessoas acham que precisa de muito mais coisa para se fazer uma simples oração. E a gente tá aqui para falar para as pessoas, olha, você pode fazer isso. Caramba. Isso é legal. Nessas andanças de vocês percebem muitas pessoas, por exemplo, que nunca se envolveram com religião, nunca leram a Bíblia. Como vocês veem essa relação das pessoas atualmente com a religião, até mesmo com Deus? O que vocês percebem? Você quiser responder. Não, eu tô. Mas vocês sempre ensaiam quem vai falar primeiro ou não? Não. Não, mas ele começou... tá bom, pode ir. Mas a gente vê, pelo menos eu percebo isso, que nós vemos pessoas de todos os tipos. Pessoas que leem muito a Bíblia, que não leem muito e que não leem de jeito nenhum. Só escutam, tipo, algum comentário sobre. Mas uma coisa que eu vejo bastante é que as pessoas ainda amam Deus. Às vezes as pessoas se enganam um pouco com a coisa que é: quando Deus quiser eu faço. Deus, Ele quer que você faça as coisas certas agora. Então, esse negócio de deixar pra fazer quando Deus quiser acaba enrolando a gente. Então a gente tá aqui pra acordar as pessoas, pra falar: olha, Deus quer que você faça isso agora pra você ser abençoado agora. Então, a gente, independente se a pessoa conhece muito ou pouco, a gente vai ter uma conversa normal. Ela não vai ser maior ou menor por causa disso. Então, é basicamente essa a minha visão. Legal. Exato. Mas é basicamente isso que se baseia o que a gente faz, né? A gente não vai até a pessoa, tipo assim, pra ensinar ela. A gente ensina algumas coisas, mas a base do que a gente faz é ensinar a pessoa a aprender por ela mesma, sabe? A tirar esse, às vezes, um comodismo que acontece da pessoa só ouvir e ser só aquele receptor. Não ser também um agente ativo. Agente ativo é redundante, né? Não ser só um personagem passivo do que está acontecendo, dessa grande obra que o Pai Celestial está organizando aqui na Terra. Sabe? Para as pessoas orarem e receberem seu próprio testemunho. E através dos seus próprios testemunhos, irem até outras pessoas para trazer ela de volta. Sabe? Igual aconteceu com a gente mesmo saindo da nossa casa.
Uma coisa que a gente percebe nas religiões, né, atualmente, é que as pessoas elas ficam dependentes do líder delas ou da pessoa, do preleitor que vai falar lá na frente, né? Então elas ficam dependentes daquilo que vai ser falado. Mas muitas vezes elas não buscam por si mesmas ler a palavra. Algumas até mesmo por dificuldade com leitura, né? Tem pouco estudo, né? Não aprendeu a ler e escrever, mas ficam dependentes da palavra. Esse seria um diferencial da Igreja de Jesus Cristo, tipo de ensinar as pessoas a buscar por elas mesmas a verdade, procurar por si próprio o caminho correto a seguir? Acho que seria um grandíssimo diferencial. Porque a gente sempre compartilha a mensagem com as pessoas e no fim de cada mensagem que a gente compartilha, a gente pede para que a pessoa possa orar a respeito daquelas coisas para que aquela pessoa possa receber respostas por ela mesma. A gente fala, olha, nós somos 2 rapazes, eu tenho 18, ele tem 20. A gente tem quase nenhuma experiência de vida, mas nós estamos aqui compartilhando o que nós sabemos porque nós perguntamos. E você pode saber por você mesmo. E saber por você mesmo o que a gente falou é verdadeiro, sabe? É uma coisa muito, muito além do que eu consigo explicar com palavras, sabe? De a pessoa realmente saber por ela mesma, através do Espírito Santo, através de Deus, de que aquelas coisas são verdadeiras, sabe? Não ser mais um personagem passivo daquilo, só recebendo, mas também saber por ela mesma, de dentro pra fora, sabe? Eu acho isso muito bonito. Exato, a gente sempre reforça esse convite falando que assim como nós deixamos uma mensagem, outra pessoa pode chegar lá outro dia e falar uma coisa totalmente contrária. E qual vai ser o diferencial? Vai ser a resposta que essa pessoa teve de Deus. Então a gente nunca pede para a pessoa confiar só no que a gente fala, mas sim que ela possa confiar na resposta de Deus. E a gente ajuda ela a ir atrás dessa resposta. Nós sabemos que Deus ele pode dar essa resposta para essa pessoa, porque isso já aconteceu com a gente. Porque se não fosse por isso, como a gente estava falando no começo, a gente não sairia 2 anos, seria 2 anos só para estar fazendo isso. E na visão de vocês, é fácil reconhecer essa resposta que vem de Deus? Ou a pessoa ela precisa exercer um esforço sobrenatural para entender? Como é que pode vir essa resposta na visão de vocês? Isso é uma ótima pergunta. As pessoas muitas vezes acreditam que para ter uma resposta direta de Deus precisa que um anjo venha aparecer para ela, precisa ver uma coisa inexplicável, ou elas precisam fazer uma coisa inexplicável também, precisam doar alguma coisa, tipo, fazer uma coisa muito absurda. Só que na verdade é uma coisa simples. Basta que a pessoa ter o desejo. Ela não precisa nem ter uma fé muito grande. Nas escrituras fala que se você tem apenas o desejo de ter fé, você pode. Então, a pessoa tendo um desejo, o real desejo de saber se aquelas coisas são verdadeiras, ela consegue uma resposta de Deus. E Deus ele vai responder por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer a resposta para essa pessoa. Eu sempre imaginei que Deus ele falasse de forma, por exemplo, que cada um vai entender. Por exemplo, eu posso entender através de uma coisa que eu veja ou que eu ouça. Eu acho que ele fala de formas, na verdade, que cada pessoa vai entender. Se para uma pessoa ela precisa entender através de algo espetacular, e só dessa forma, esse algo espetacular vai acontecer. Mas se a pessoa consegue entender através de algo pequeno e simples, isso também vai acontecer. Seria mais ou menos isso, então. Sim, seria mais ou menos exatamente isso. E é também a maneira com que o Pai Celestial quer que você entenda, sabe? Tipo, o Pai Celestial sabe que você espera um evento grande, beleza, a gente convidou para orar, sem saber se essas coisas são verdadeiras, e agora eu vou orar e vou esperar um grande evento, porque eu quero esse grande evento, se assim que aparecer eu vou acreditar, sabe? E o Pai Celestial, ele quer que a gente exerça fé, então muitas vezes, talvez, o Pai Celestial ele vai trazer através do Espírito Santo sentimentos de paz, sentimentos de amor, sentimentos sutis, sentimentos simples, que prestam testemunho daquelas coisas, mas que muitas vezes algumas pessoas não reconhecem, porque esperavam alguma coisa gigantesca, e a gente sabe que o Pai Celestial se comunica dessa forma, sabe? Através de sentimentos sutis, sentimentos que testificam no nosso coração de que aquelas coisas são verdadeiras. Tem aquela história do barquinho, né? Que o homem naufragou seu barquinho, estava pescando em alto mar, e ele começou a orar para Deus salvar ele. E aí, tipo,
Passou um outro barco e falou: ei, cara, sobe aí, porque você vai se afogar. Não, Deus vai me salvar, pode ir embora. Aí passa outro: não, Deus vai me salvar. Aí vem um navio transatlântico, joga o bote pra ele: ó, sobe aí que tu vai se afogar. O cara não sobe, porque ele fala: não, Deus vai me salvar. Aí por fim ele morre, chega lá e fala: Deus, eu esperei o senhor me salvar. Aí Deus fala pra ele: cara, eu te mandei 3, tu não quis. Exato. Né? Eu acho que depende muito de como Deus vai falar com cada pessoa e reconhecer isso. Eu acho que o esforço maior é o de reconhecer como Deus fala, né? A gente tá realmente abrir o seu coração pro modo que o Pai Celestial vai falar com você. Entende? É você estar realmente de peito aberto ali para as respostas que o Pai Celestial vai te dar. Porque se a gente ficar só esperando, igual na história, você vai ficar esperando aquele evento extraordinário, talvez nunca venha acontecer. Entende? Então, realmente a pessoa estar aberta a receber aquelas respostas do Pai Celestial. E o Pai Celestial, isso é uma coisa que a gente pode dizer sobre todas as pessoas, independente de quem seja. O Senhor nunca vai fazer uma coisa, vai te dar uma resposta que vai te deixar alguma dúvida. Deus não é Deus de confusão. Ele vai sempre dar uma resposta que você vai ter certeza. Agora, se você vai estar aberto para receber essa resposta, aí é outro caso. Aí se você vai querer seguir o conselho daquela resposta também. Interessante. Agora, que tipo de resposta a pessoa pode perguntar? Eu sei que vocês carregam com vocês uma mensagem e vocês convidam as pessoas a obter uma resposta dessa mensagem, né? Como que é essa mensagem que vocês carregam? Qual é essa principal mensagem e como é esse convite que vocês fazem? Que as pessoas podem obter uma resposta de Deus. Pensei que você ia falar, você começou, mas tá ótimo. Vocês querem tirar um para o ímpar? Então, a mensagem que a gente carrega de mais diferente, assim, que é uma coisa inédita, é a mensagem da restauração. Nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo, assim como foi na época do Novo Testamento, foi restaurada exatamente como era antes, sem nenhuma alteração. Então, essa igreja restaurada, as pessoas muitas vezes não entendem. Acham que é uma coisa diferente, nunca viram antes. Então, isso a gente pede para as pessoas estarem sempre orando a respeito e perguntando a Deus. Porque a gente pode falar: a igreja foi restaurada. Outra pessoa pode falar: não, a minha igreja é certa. A minha igreja é certa. A gente quer que você tenha a resposta de Deus, como a gente tinha falado antes. E outra coisa também muito diferente é sobre o livro de Mórmon. Que muitas pessoas ficam: mas esse livro substitui a Bíblia? Não. Na verdade, o livro de Mórmon, ele, assim como a Bíblia, ele serve para testificar Jesus Cristo. O que é testificar? É uma prova, um testemunho, para provar que Jesus Cristo vive. E que lá a gente pode conhecer a palavra de Deus e a vontade dele e as histórias dos nossos antepassados. Tanto na Bíblia, que acontece na região de Jerusalém em volta, como no livro de Mórmon, que é os relatos dos nossos povos nas Américas. Esse aqui é o livro de Mórmon, que o Helder Costa estava falando, né? As pessoas tiram esse apelidinho, né? Os Mórmons desse livro, que é como ele falou, é um relato que não veio para substituir a Bíblia. O livro de Mórmon e a Bíblia, eles não são um maiores do que o outro. Eles se completam, trazendo hoje a plenitude do Evangelho. Então, mais uma vez, como ele falou, o livro de Mórmon é o testemunho de Jesus Cristo, das pessoas que viviam lá para aqueles lados de Jerusalém, os arredores. E o livro de Mórmon é o testemunho de Jesus Cristo que acontece aqui. Então é um livro comparável à Bíblia, que contém o relato de profetas que Deus chamou aqui nessa terra para prestarem testemunho de Jesus Cristo. E bem como a Bíblia, tem o advento de Jesus Cristo aqui nas Américas. Porque a gente sabe que Deus ama todos os seus filhos. Não seria justo ele deixar que um povo contemplasse a face do Salvador e o outro não. Então, ele pediu que o Salvador viesse até aqui para ministrar as pessoas que estivessem aqui também. E o livro de Mórmon é um relato sobre essa visita. Isso. É um relato sobre essa visita que o Salvador faz aqui e sobre essas profecias do Salvador. Porque é até difícil imaginar que durante toda a história humana o homem existiu só no Ocidente e não no Oriente, né? Muitos acreditam que essa região que a gente mora, nas Américas, ela passou a existir, né? Só depois que os colonizadores chegaram aqui. Mas quando eles chegaram aqui, já existiam pessoas morando aqui, né? Que eles chamaram de índios. Agora, de onde vieram esses índios?
Seriam essas pessoas que estão registradas no livro de Mórmon? Exatamente. No livro de Mórmon, além de ser um testemunho de Jesus Cristo, né? Ele pode nos ensinar sobre justamente isso. Sobre as pessoas que moravam aqui antes da colonização, né, das Américas. Então a gente pode conhecer a história de vários povos diferentes, a destruição deles, ou quando eles estiveram na sua melhor fase. A gente pode aprender, basicamente a história dos nossos antepassados aqui. A história das pessoas que viveram nas Américas. E claro, essas pessoas tiveram uma comunicação com Deus e com Jesus Cristo. Seja por meio de profetas, e essa comunicação foi indo. Até inclusive Jesus Cristo, como ele estava falando, visitou o povo daqui. Exatamente. E é interessante porque a Bíblia não relata em momento algum a existência de outro povo. Ou tem algo escrito sobre isso? Ou em algum momento cita o livro de Mórmon? Como que é isso? Como que os dois se complementam? A Bíblia e o livro de Mórmon, um cita o outro. Quer dizer, o livro de Mórmon sim, né? Sim. Ele fala sobre a Bíblia. Mas e a Bíblia? Que é o livro mais difundido, né? Na face da Terra. Sim. Como que isso funciona? A Bíblia tem algumas profecias, sim, sobre o livro de Mórmon. Lógico, não está escrito lá o livro de Mórmon. Mas também, como por exemplo no Antigo Testamento, eles profetizavam sobre Jesus Cristo e em algumas partes não tinham o nome de Jesus Cristo, usavam outros nomes. Mas na Bíblia fala assim sobre o livro de Mórmon, profecias que tem lá, e a gente pode aprender. O livro de Mórmon é conhecido para as pessoas que já leram, tem uma parte que fala que este livro foi feito com o intuito de que as pessoas acreditassem nele e no outro, que seria a Bíblia. Então, a Bíblia também serve para auxiliar o livro de Mórmon, por isso que eles são companheiros inseparáveis. Porque a gente pode aprender ainda mais quando usamos os dois juntos. Uhum. Exatamente. Então, a Bíblia, em muitos momentos, relata a história do livro de Mórmon, das coisas que acontecem aqui. Pode falar. Sabe? Pode. Das coisas que acontecem por aqui pelas Américas. Onde diz que, em várias profecias de Isaías e tudo mais, onde uma parte do povo da vara de José se extraviaria e ia para outro lugar. E é de lá que vem o povo do livro de Mórmon, desse povo de Jerusalém, desse povo de Israel, sabe? Que eles vêm pra cá e colonizam as Américas no início do livro de Mórmon, entende? Então, a gente sabe que tem muitos relatos do livro de Mórmon na Bíblia. Tem Sim, exatamente. Não só do livro de Mórmon, mas também como episódio da restauração. Então, tem quando fala... Bom, é uma mensagem um pouco longa, mas o livro de Mórmon, ele foi resgatado, ele estava enterrado e o profeta Joseph Smith, ele foi e encontrou esses registros por meio de revelação e conseguiu traduzi-los pelo poder de Deus. Isso que eu já ia perguntar, como que surgiu? Exato. Então, só antes para não perder o raciocínio, tem uma escritura na Bíblia que fala: a verdade brotará da terra. Se eu não me engano, está em Salmos. E também tem outra escritura que fala sobre a restauração, que o céu conteve por muito tempo a verdade de todas as coisas, e que ia chegar o tempo da restauração de todas essas coisas. Tem uma outra escritura que fala também sobre isso, né? Tipo, onde o Senhor fala, acho que foi Isaías que falou, né? Buscai-me enquanto podeis me achar, porque teve um período em que a verdade, a religião era algo restrito. Sim. Nem todos tinham acesso, inclusive escravos, eu acho, né? Exato. Exatamente. Esse período onde não houve a religião, onde a religião estava restrita, a gente chama de a grande apostasia. Grande apostasia se refere ao período onde não havia mais a verdade do Evangelho de Jesus Cristo na Terra. O que aconteceu? A gente conhece a história do Salvador, a gente sabe que ele cresceu de graça em graça e tudo mais, curou muitas pessoas, foi martirizado na cruz, após 3 dias de sua morte ele ressuscitou, e ali acontece uma parte muito interessante, que ele ascende aos céus, mas ele já havia deixado o seu poder. Repare bem, o poder de Jesus Cristo, o poder dele já havia chamado os apóstolos. Ele já havia deixado como os apóstolos para que pudessem fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez,
Então eram profetas naquela terra que recebiam revelação para guiar o povo. Mas bem como fizeram com Jesus Cristo, acabaram martirizando eles também, um a um, como está descrito na Bíblia. Então naquele momento, existiam sim os relatos deles, ainda tinham a Bíblia lá, mas eles não tinham mais um profeta que pudesse dar orientação sobre o que aquelas coisas estavam dizendo, não existia mais um líder fixo chamado por Deus para poder guiar aquele povo. Então, essa difusão do Evangelho de Jesus Cristo, essa ramificação do Evangelho começou a acontecer. E aí não havia mais uma verdade absoluta, sabe, sobre essas coisas do Evangelho. E aí a gente chama esse período de a grande apostasia. Por isso que a restauração é tão importante, para que o Senhor pudesse trazer, através de um profeta chamado por Ele, a verdade do Evangelho restaurado, exatamente como era, com um profeta, com o mesmo poder de Jesus Cristo, com revelação para poder instruir as pessoas daquele tempo. Entende? Por isso que a mensagem da restauração é tão importante, até respondendo a outra pergunta. Exato. E essa, de todas, é a principal mensagem que vocês carregam e levam para as pessoas, de que Sim. Deus hoje tem um profeta, assim como ele fez com Isaías, assim como ele fez lá com Adão, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Sim. Então Deus sempre chamou profetas e hoje em dia ele faz a mesma coisa. Exato. E como... Pode falar. Perdão, eu ia perguntar como é que se reconhece, de fato, reconhecer um profeta. Como é que se pode fazer isso? Porque hoje muitos se intitulam profetas, muitos falam que a revelação, né, quando Jesus Cristo morreu, vocês mesmos citaram, quando Jesus Cristo morreu, partiu-se o véu do templo ao meio, e que por isso hoje todos têm acesso à revelação. O que antes era necessário para só um profeta fazer, hoje todos podem fazer. Exato. Mas como que pode se reconhecer de verdade um profeta que foi chamado por Deus? Exato. Eu gosto de pensar sempre assim, se você quer saber de uma coisa, você ora a Deus, perguntando para isso. Não só o livro de Mórmon, a gente não faz esse convite só pro livro de Mórmon. Esse convite que a gente faz, ele é só um ponto inicial assim para a pessoa criar esse hábito. E sempre que tiver uma pergunta como como posso reconhecer que tal pessoa ela é realmente inspirada por Deus, como profeta, como outro líder, ele é um servo de Deus, um instrumento na mão de Deus, orando, e assim o Espírito Santo vai lhe mostrar a verdade de todas as coisas. E uma coisa também sobre a revelação. A revelação, qualquer pessoa pode ter uma revelação pessoal para a sua vida. O profeta, ele tem a responsabilidade, né, de ser um servo na mão de Deus para receber revelação para todo mundo. Então ele não vai chegar e falar a revelação só para ele, mas sim uma mensagem que Deus quer transmitir para todos os seus filhos. Então ele tem esse poder, essa autoridade para isso. Já cada pessoa, como indivíduo, ela tem como receber revelação para a sua própria vida, para a vida da sua família. Ou seja, eu posso ser profeta dentro da minha própria casa. Para os meus filhos, para minha esposa. Basicamente. Ou para os meus negócios. Mas existe uma hierarquia, então, nessa questão dos assuntos do alto. A gente sabe que a casa do Senhor é uma casa de ordem, sabe? Vamos imaginar aqui um exemplo que a gente sempre dá. Imagina que a gente está andando na rua, né? Tá nós três aqui andando na rua, e aí, do nada, chega um sorveteiro e te dá uma multa. Você vai pagar essa multa? Não. Por que você não vai pagar a multa? Porque ele é um sorveteiro, não é um agente da lei. Ele não tem autoridade pra isso. Sim. Entendeu? Não tem como. Por exemplo, eu que não tenho nada a ver com nada da sua vida, chegar pra você e fazer assim, olha, eu senti que vai acontecer isso na sua vida, porque o Senhor não me deu autoridade para isso. Jesus Cristo, como a gente já tinha falado, ele chamou os apóstolos para que eles pudessem fazer aquilo. Ele deu autoridade para que eles recebessem revelação, para que eles curassem, entende? O Senhor não me deu autoridade para poder receber revelações sobre a sua vida. Mas agora, sobre a vida dos filhos que eu vou ter, por exemplo, aí sim, o Senhor me conferiu as chaves para que eu pudesse receber revelação sobre eles. A mesma coisa dos nossos líderes eclesiásticos, demais que a gente tem, sabe? O nosso profeta, que é chamado por Deus para receber revelação sobre todas essas pessoas e guiar todas essas pessoas, entende?
existe sim essa hierarquia, sabe? A gente sabe que o Senhor trabalha com essa ordem. Eu não gosto muito desse termo hierarquia porque dá a sensação de um poder. Tem isso. Na verdade, todos são filhos de Deus. Só que cada um tem uma designação diferente, né? Então, no fim das contas, todos são instrumentos de Deus. Só que, por exemplo, o profeta, ele tem uma designação, uma responsabilidade muito maior do que eu, por exemplo. Então, o profeta, ele tem que transmitir a palavra de Deus para todas as pessoas do mundo. Meu chamado é para transmitir para as pessoas aqui no norte do Paraná, atualmente em Arapongas. Tem até uma escritura que fala, né, que para alguns são dados dons, né? Então, alguns é dados para apóstolos, outros para profetas, ministros, né? Então, cada um tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não quer dizer que ela seja definitiva para o resto da vida. Então, vocês têm um prazo para executar essa responsabilidade que vocês têm agora, mas um profeta, ele... Como que é? O profeta, ele já vai pela vida toda, porque ele, digamos, seria o maior chamado de Deus, não sei, dá para dizer assim, né? Daí assim. E é exatamente isso. O profeta, ele é chamado até o fim da vida, porque, como a gente falou, mais uma vez, o Senhor, ele não muda a sua forma de trabalhar. Bem como ele vinha chamando profetas, ele chama hoje. Bem como ele não desobrigava o profeta, ele não dizia assim, você não é mais profeta, eu vou chamar esse cara aqui. Não. O Senhor chamava o profeta até o fim. Desde o começo da Bíblia é assim, né? Sim, o profeta foi chamado como profeta, ele ia até o fim da vida. Vai até o fim. E aí era substituído. Exatamente. Até recentemente a gente teve a oportunidade de ouvir, né, o profeta na conferência geral. A gente está gravando isso aqui na mesma semana, uma semana depois da conferência, né? E poder ouvir ele para vocês nesse período missionário é algo mais especial, né? O que vocês puderam ouvir e aprender desse homem nesse final de semana? Uma coisa que eu prestei bastante atenção foi ele convidando todos os jovens com idade para fazer esse nosso trabalho, esse trabalho missionário. Então, não só ele, mas também como os outros líderes, os apóstolos, eles reforçaram o convite, né? Convidaram também os jovens. Então eu vi que se o profeta, ele é responsável para trazer a vontade de Deus para todas as pessoas e ele faz um convite desse, é porque está precisando. Porque o Senhor, ele sente que as pessoas precisam se aproximar mais dele. E nós, como a gente estava falando, assim como os profetas, outros líderes, somos instrumentos na mão de Deus. A nossa designação especial, nossa responsabilidade é para pregar o evangelho às pessoas, ou seja, ensinar as pessoas e ajudá-las a não somente reconhecer uma resposta de Deus, mas também como procurar. Exatamente. Uma coisa que foi falada durante essa conferência geral, né? Esse momento que não só o profeta, mas também seus 12 apóstolos falam, que eles citaram muito, era justamente sobre esse convite dos jovens poderem servir uma missão de tempo integral, tanto os rapazes como as moças, mas também as pessoas que já passaram da idade de servir a missão do jeito que a gente está servindo, para que as pessoas pudessem compartilhar o evangelho direto da sua casa. Aqueles que não têm mais de seus 18 anos. Aqueles que já... Eu não queria chegar tanto. Mas sim, essas pessoas poderem prestar o seu testemunho, sabe? Todas as pessoas que são membros da igreja têm um testemunho forte daquela coisa. E não adianta guardar aquele testemunho. O profeta, seus 12 apóstolos e o Senhor, principalmente, quer que as pessoas resplandeçam essa luz para as outras pessoas. Entende? Para que, mesmo que não precisem viajar por aí, para qualquer parte do mundo, usar uma plaqueta, assim, as pessoas possam estar compartilhando o evangelho. Entende? Sendo missionários dentro da própria casa. Isso foi uma coisa que o profeta ressaltou muito, que eu achei muito interessante. Muda para vocês essa percepção de quando vocês estavam em casa e agora que vocês são missionários, né? Muda a percepção daquilo que é dito numa conferência geral, ou para vocês continuam tendo o mesmo nível de espiritualidade? Poxa! Muda muito. Muito. O que vocês percebem que fala mais alto dentro da percepção de vocês nessa mudança? Eu acredito que a gente, por passar muito tempo estudando mais, se dedicando mais a isso, a gente acaba gerando muito mais perguntas. E a gente ora para ter uma resposta às perguntas e muitas vezes a gente vê isso nas conferências gerais. Então a gente fica muito ansioso
para uma conferência geral, porque realmente é um momento especial. Elas acontecem de 6 em 6 meses e quando chega a gente vê que realmente nós conseguimos as respostas para nossas perguntas. E isso é incrível. Acho que não só perguntas de vocês, mas das pessoas que vocês ensinam também. Né? Sim, também. Sim. É um momento muito especial porque agora a gente tá numa fase diferente da nossa vida. Como o Helder Costa falou, a gente tem a oportunidade de estar respirando o evangelho o dia todo. A gente estuda o evangelho, a gente prega o evangelho, a gente fala sobre isso, a gente conversa sobre isso. Então, poder ouvir o profeta respondendo as nossas perguntas, sabe? Isso é um termo importante de usar, são perguntas, não são dúvidas. Nós não temos dúvidas sobre esse evangelho, entende? Nós temos perguntas, todas as pessoas têm perguntas, e é isso que faz a gente crescer no nosso conhecimento. E ver que, saber que o profeta é um homem inspirado por Deus significa que o Senhor vai falar comigo através daquele homem, entende? A gente fala sobre ele, a gente ensina as pessoas dizendo, nós temos um profeta. E eu sou feliz por ter um profeta, o Senhor ter chamado um homem para poder falar com a gente nesse dia. E aí eu poder sentar e ouvir o Senhor me dando respostas através daquele homem é um momento muito especial. Não só através dele, mas também dos outros líderes inspirados, que são os conselheiros dele, que são os 12 apóstolos chamados pelo Senhor também. É muito interessante, é muito especial. Bacana. E qual o convite que vocês fazem para as pessoas a respeito do profeta, a respeito do livro de Mórmon? Aproveita que a gente tem uma audiência aqui ouvindo a gente, né? Faça esse convite, exatamente como vocês fazem nas ruas, nas casas. Exato. Ok, você vai mostrar e vai falar ou eu falo? Tá ótimo, então. Então, o convite que a gente faz, reforçando, é de conhecer, ponderar sobre e perguntar se essas coisas são verdadeiras, para que assim você possa obter uma resposta de Deus. E fazendo isso, nós sabemos que você vai ter uma vida abençoada. Exatamente. Então, a gente sabe e presta nosso testemunho solene de que as coisas que nós dissemos aqui são verdadeiras. São verdadeiras não porque alguém disse pra gente, que outros missionários disseram pra gente um dia, mas porque nós dobramos o nosso joelho e com o coração aberto nós esperamos a resposta do Senhor para mostrar de que essas coisas são verdadeiras, de que o livro de Mórmon é verdadeiro, de que o nosso profeta hoje, que se chama Russell M. Nelson, é um homem chamado por Deus para receber revelação sobre todas as pessoas. Através desse testemunho, as pessoas podem saber se essas coisas são verdade. E reiterando o convite do Helder Costa, a gente convida as pessoas para que possam orar a Deus da sua própria maneira, com as suas próprias palavras, para saber se essas coisas são verdadeiras. E certamente, o Senhor vai responder e não vai deixar dúvidas de que essas coisas são realmente verdadeiras. Exato. E também para não pular um passo também para como você vai conseguir um livro de Mórmon, como você vai conseguir conversar com a gente. A gente vai estar deixando em algum lugar aqui o link para que você possa entrar em contato com nós. Nós vamos na sua casa e vamos falar um pouco mais sobre isso, conversar, saber o que você pensa. Então, nós estamos abertos para qualquer coisa. A gente consegue dar um livro de Mórmon para as pessoas? Sim, claro. Então, para você que está aí assistindo agora, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, ou não sei onde você está assistindo, se no Facebook, se no YouTube, mas tem um link aqui nesse vídeo, procura aí, você vai direto para a página, como que é o nome da página? Vinde a Cristo. Vinde a Cristo. E lá você vai preencher um formulário, é isso, né? Exato. E aí o livro de Mórmon vai chegar até você de forma gratuita. Sim, gratuito. exato. Os missionários vão até lá, entregar o livro de Mórmon, compartilhar uma mensagem, explicando mais a fundo tudo que você quiser saber sobre isso, os missionários vão poder te explicar. Bacana. E aí, quem vai entregar o livro de Mórmon? O Sedex ou vocês mesmos? Não, nós mesmos. Nós mesmo. Já aproveita, vai lá, faz uma oração com a pessoa, abençoa ela. Toma um copo d'água aqui. Tem que hidratar também. Muito bom. E como foi a experiência de vocês, né? Até agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu fiz o papel de leigo, tá? Mas eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo também, mas eu quis fazer esse tipo de perguntas para que você, que ainda não conhece, possa entender. Mas eu sou membro da igreja e conheço também e sei da veracidade das coisas que nós estamos falando aqui. Mas eu quero perguntar para vocês agora o seguinte: quando foi e como foi que vocês entenderam que o livro de Mórmon era verdadeiro?
Isso é uma ótima pergunta. Excelente. Sim. Você quer responder primeiro ou eu? Vamos lá, já que pô agora. Vamos lá. Ok. Então, em vários momentos na minha vida, principalmente quando estava lendo o livro de Mormon, eu pude ter um sentimento diferente, um sentimento fora do comum. E essa é a maneira que eu tenho de ter essa comunicação com Deus. Sentir um calor no peito, vir um pensamento na minha mente que era verdadeiro. Claro que antes eu fiz exatamente o que a gente convida as pessoas a fazer: orar, pensar sobre, ler. Então, fazendo isso, eu pude obter uma resposta. E em vários momentos, eu pude fortificar ainda mais, fortalecer esse testemunho. Então, eu já passei por algumas experiências e não tem como eu virar e falar, olha, eu fui enganado, não fui verdadeiro, porque eu tenho a total certeza de que essas coisas são verdadeiras. Sim. É uma coisa muito especial. É muito sagrado de falar, assim, sabe? O que a gente ensina para as pessoas é que quando você lê o livro de Mormon, a partir do momento que você começar a ler com o coração aberto, você vai sentir sentimentos sutis que vão vir do seu peito e você não vai saber nem de onde. Sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de continuar lendo, sabe? Você vai sentir alegria lendo aquelas coisas e você não vai saber nem por que direito. Você só vai estar lendo um livro que você nunca tinha lido antes e vai estar sentindo aqueles sentimentos. Por quê? Sabe? Porque o Senhor está testificando naquele momento que aquelas coisas são verdadeiras. E isso, assim, é tentar colocar em palavras o que eu, pelo menos, sinto quando leio o livro de Mormon. Eu lembro quando eu era criança que os meus pais eles pediam pra ler o livro de Mormon, e aí tal. Eu era criança, eu achava um pouco chato, que não sei o que e tal. Tem que ser sincero, né? Mas eu lembro quando eu comecei a realmente estudar as escrituras, quando eu comecei a realmente ler, sabe? E esse sentimento, sem entender direito, eu fiz, cara, já me contaram essa história aqui que tá acontecendo aqui tantas vezes, mas é só agora que eu tô sentindo isso, sabe? Um sentimento de alegria tão sutil, tão celestial, um sentimento de amor tão grande pelo Pai Celestial, sabe? É como a Helder Costa falou, é indescritível, sabe? Você poder ler essas coisas e sentir isso. Não tem como falar do que a gente sente. Não é uma coisa que faz a gente, tipo, sei lá, explodir ou gritar. É um sentimento, assim, calmo. É um sentimento sereno. É um sentimento de paz mesmo. Onde a única vontade que você tem é de continuar lendo e mostrar pra alguém. Isso eu acho que é a única coisa que todo mundo concorda que sentiu, sabe? As pessoas dizem que ficaram muito felizes, outras pessoas disseram que sentiram muito amor, mas o Espírito Santo sempre vai nos compelir a fazer alguma coisa. Ele nunca vai prestar testemunho de nada. Então, o Espírito Santo sempre nos compele a acreditar nessas coisas e a compartilhar elas com outras pessoas. Legal. Sabe? É como se você tivesse visto aquela série na Netflix e falar, cara, tu tem que assistir isso porque é louco demais. Sim, exatamente. Só que é algo melhor, né? Algo espiritual, né? Sim. Que movimenta isso. Cara, é uma coisa que você não consegue... A gente mesmo, nós somos missionários, nós estamos aqui por esse testemunho e é um sentimento tão sagrado, é um sentimento tão celestial mesmo, que nós não conseguimos pôr em palavras como é. Eu gostaria muito de ter um conhecimento mínimo para poder dizer o que eu sinto todas as vezes que eu leio o livro de Mormon, mas eu não tenho. E é justamente por isso que a gente pede para as pessoas para que elas possam orar. Porque com a minha capacidade, sendo jovem, sendo inexperiente, eu não consigo explicar para as pessoas o que eu sinto. Eu não consigo explicar com perfeição o que eu sinto quando eu leio o livro de Mormon. Por isso que eu digo, não, lê você, ora você, que você vai saber do que eu tô falando. Entende? Acho que é esse o sentimento que a gente tem, esse sentimento que eu tenho todas as vezes que eu leio o livro de Mormon. É impossível agora não ler o livro de Mormon e não sentir isso. Entende? Eu leio o livro de Mormon e sei que essas coisas são verdadeiras através desses sentimentos que o Espírito Santo traz ao meu coração. Você já praticamente cresceu dentro da igreja. Nós seus dois, pais, né? Seus pais já eram membros, então. Sim.
quando vocês nasceram? Foi. Sim, minha mãe, ela conheceu os missionários da casa dela, só ela e a irmã aceitou seguir a igreja, mas só ela continuou e ela serviu uma missão, assim como eu. Ela passou 1 ano e meio em São Paulo, na região sul de São Paulo, e quando ela voltou, ela conheceu meu pai no trabalho e apresentou para ele sobre a igreja. Ele obteve um testemunho do livro de Mormon, eles se casaram e aí eu vim ao mundo. Nossa. E agora ele tá aqui. E agora tá aqui com esse papel. Exato. Sim. Legal. Mas lá em casa a história é meio parecida, né? Só que em vez da minha mãe servir, quem serviu foi meu pai. Meu pai, ele também serviu como missionário, vestido exatamente igual a gente tá. Só que ele serviu em Porto Alegre Norte, né? A galera de Porto Alegre Norte tá assistindo, meu pai passou por aí há um tempão atrás, né? Desculpa, pai. Enfim, mas meu pai serviu sim, ele se batizou, acredito que ele tinha 13 anos, e as 3 irmãs dele também se batizaram, mas acabaram, por um motivo ou outro, se afastando da igreja, mas meu pai continuou firme. E agora eu faço a mesma coisa que ele faz, né? Ele conheceu a minha mãe se batizou com 15 anos na igreja e cultivando um testemunho forte. E é até engraçado porque ela tava para servir missão também, igual a mãe do De Costa, só que meu pai apareceu. Ele falou, olha, posso ser o último trem passando na sua vida. Aí minha mãe falou, não, vamos escolher outra missão. Escolheu outra missão e agora eu tô aqui. Legal, muito bom. Eu não tenho pais que serviram missão. Quando nossa família conheceu a igreja, né? Meus pais conheceram a igreja através de missionários também. Eu já tinha de 7 para 8 anos, né? Mas eu também servi uma missão em Porto Alegre. Só que na Zona Sul lá, né? Porto Alegre Sul. E como é ter pais que serviram missão? Pra vocês isso gera uma pressão, uma expectativa por parte deles? Nossa senhora. Pra ele sim, a minha mãe é mais tranquila, mas ele fica contando às vezes. Cara, às vezes rola uma pressãozinha, cara. Porque, assim, meu pai, nossos pais, né, já estiveram aqui. Eles sabem como funciona mais ou menos, apesar dos tempos terem mudado, por exemplo, agora os missionários podem ter smartphone, sabe? A gente tá carregando portátil. Agora os missionários podem ter os smartphones. Na época do meu pai, obviamente, não tinha, né? Na época era só carta, né? Era coruja. O pombo correio. Sinal de fumaça, se pegasse. Era o pombo correio. Desculpa, pai. Mas, assim, os tempos mudaram, mas a missão, a ideia da missão continua a mesma. E é sempre aquela expectativa, né? A gente liga pra eles toda segunda-feira, que é o nosso dia de preparação, nosso dia de descanso, assim. E ele já chega perguntando, e aí, com as pessoas que você tá ensinando, como é que tá indo? E aquele fulano que você tava falando, que tava querendo se batizar, como é que ele tá? E tudo mais. Aí rola aquela pressão, ele fica perguntando e tudo mais. Eu falo, pai, por favor, pergunta como é que foi o dia. Pergunta como é que foi a semana. Qualquer coisa. Aí ele fica perguntando, eles ficam falando, tipo, não, você tem que ensinar assim. Não, você tem que ensinar assim. Tá bom, vamos. Eu acho que os tempos mudam, né? E as técnicas de ensino também mudam. Exatamente. Acho que a necessidade das pessoas naquela época, eu não sei exatamente qual ano seu pai serviu, mas vamos supor, foi antes de 2000. Foi, bem né? Antes de 2000. Para 2022, bastante coisa mudou. A necessidade das pessoas mudou também, né? Mudou muito. Tanto que isso é uma coisa que eu até converso com os meus pais, que hoje, na época do meu pai, por exemplo, eles tinham que sair de manhã, de casa em casa, batendo de porta em porta, até alguém sentir assim, não, esses caras eu vou ouvir eles e tal, aí a pessoa escuta a mensagem deles. Hoje em dia, com a gente é muito mais fácil, igual a gente falou aqui agora, que tudo que você precisa fazer, se você não conhece a igreja, preenche um cadastro que vai estar aqui na descrição. Então, tipo, é muito mais fácil dos missionários encontrarem as pessoas que estão interessadas, entende? Uhum. É muito mais fácil isso. Das pessoas que têm necessidades diferentes, vivendo uma era diferente, vivendo um momento, sei lá, um momento político, um momento econômico no nosso país diferente. Tudo isso gera uma mentalidade diferente nas pessoas. Mentalidade essa que faz com que nossa maneira de ensinar as pessoas, nossa maneira de encontrar as pessoas seja diferente, entende? Então rola uma pressãozinha, mas o meu pai entende que as coisas são diferentes agora, que não tem mais tanta necessidade de sair. Batendo de porta em porta, a gente consegue encontrar mais facilmente as pessoas que estão realmente interessadas em saber do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. A única coisa que não mudou é a mensagem, né? Sim, A mensagem é a mesma. E
Agora também, graças à tecnologia, tem a facilidade das pessoas nos procurarem também. Exato. Não somente a gente procurar as pessoas. Então, às vezes, as pessoas estão enviando seus contatos pra gente. Então, a gente já sabe que a gente vai pra lá e, bom, a pessoa tem pelo menos um mínimo de interesse. Seja pra só uma oração, seja pra ouvir uma mensagem, pra conversar mais. E então, a gente já sabe que a pessoa já deu o primeiro passo pra se aproximar de Cristo, foi procurar. Então a gente vai lá para ajudar essas pessoas. Antigamente, eu não sei, tipo, quando eu cheguei na missão, tava numa pandemia que a gente não podia, para proteger os missionários, nem parar uma pessoa na rua para conversar, isso foi não punk. podia bater porta. Então, logo quando eu cheguei, tipo, isso tudo era proibido. Mesmo que você falasse, não, olha, posso falar com aquela pessoa, mas não posso também. Então, tipo, foi a forma do Senhor de dar um jeito. Na pandemia não conseguia ensinar pessoalmente, ensinava online. E hoje se mantém, né? Porque assim as pessoas podem ter um contato melhor. Tipo, hoje tem as mensagens. Os celulares de antigamente era só ligação, as pessoas não podiam atender. Hoje uma mensagem você manda ali, quando a pessoa puder, ela olha, responde. Exato. Então... porque a gente passou por esse momento. Isso era uma coisa interessante de eu ter até falado. Que a gente passou pela pandemia, a gente teve o lockdown, ninguém estava saindo de casa, inclusive os missionários. Mas, poxa, os missionários não podem sair de casa, não podem falar com ninguém fora de casa. O que o missionário está fazendo então? Entende? Isso é um exemplo muito bom de a maneira que o trabalho muda, mas o trabalho não para. Entende? Inclusive, essa questão da pandemia, eu acho que assustou muitas pessoas, né? Porque muitos missionários, principalmente estrangeiros que estavam no Brasil, precisaram voltar às pressas para casa, Sim, né? Foi até uma triste. recomendação de voltar. Então agora, acho que, não sei como é que tá, mas vocês veem que tá normalizando isso. Sim, aos poucos Os está missionários estão voltando. retornando para... Então, Sim. estão retornando, assim, aos poucos. Não tá tão rápido como antigamente, antes da pandemia, mas aos poucos estou voltando e... Provavelmente esse seja um dos motivos que o profeta fez o convite, né? Para que Exato. mais Exato. missionários venham para o campo. Exatamente. Porque foi uma época que os missionários mesmo ficaram bem desesperados, com um monte de gente indo embora. Todos os missionários que não são brasileiros servindo aqui tiveram que ir embora e vice-versa. Outros missionários que eram brasileiros estavam servindo em outros lugares do mundo, tiveram que voltar para o Brasil, sabe? E foi uma época muito que ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém podia sair de casa, tava todo mundo indo embora. Aí contam as histórias dos missionários, por exemplo, americanos. Um avião lotado de missionário americano indo para casa. Aí todo mundo triste, sabe? Sem saber o que ia acontecer. Mas a gente pode reconhecer a mão do Senhor nisso até. Mostrando que, apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor estava ciente. Era Ele quem estava fazendo. Ele não foi pego de surpresa, Ele não né? foi pego de surpresa. Esse é o ponto. Ele organizou um meio pelo qual suas ordens pudessem ser cumpridas. O trabalho não parou, sabe? Esse é um grande milagre que tem que ser ressaltado. Exatamente. E não somente as pessoas, os americanos em si voltaram, mas também teve que algumas pessoas que já estavam nos planos vir, acabaram não conseguindo vir. Eu, por exemplo, era para eu começar a minha missão há um ano antes do que eu comecei. Foi. Mas aí veio a pandemia, então eu tava fazendo alguns tratamentos e acabou atrasando um ano, então eu só vim com 19, com o pé nos 20 já. Aí deu uma atrasada. Mas o Senhor, ele teve um propósito para isso, né? Eu reconheço isso e... Bom, ainda tenho a oportunidade de servir uma missão. E tô aproveitando ao máximo isso. Quando vocês vieram para a missão, a questão da pandemia ela ainda estava naquela incerteza, né? Sim. Vai melhorar, não vai melhorar? Teve um susto ali nesse período de 7 meses, né? Que vocês estão aqui. Como é que foi para vocês sair da casa de vocês, vir para o Paraná no meio dessa pandemia? Fala a verdade, vocês ficaram com medo ou não? Um pouquinho. Um pouco. Eu fiquei com medo de chegar e ainda tá nessa época de a gente não poder sair de casa, sabe? Porque a gente cresceu no evangelho, a gente sempre viu os missionários saindo, andando, então a gente sempre tem essa mentalidade dos missionários serem assim, sabe? Então eu tava com um pouco de receio, mas eu sabia que se fosse dessa maneira, foi da vontade do Senhor que fosse assim e ia dar tudo certo. Mas eu confesso que eu tava com um pouquinho de medinho. Pro Senhor me abençoando, assim, quando eu cheguei, foi tipo assim, acho que umas
sei lá, umas 3 semanas antes deles terem liberado os missionários pra saírem de casa. Então, eu cheguei assim logo depois, sabe? Legal. Foi muito bom. Tipo, eu vim sem fazer a mínima ideia de como seria, né? Como foram as adaptações. Porque eu conhecia antes, já tinha conversado antes com outros missionários, então esse trabalho mais antigo, que não tinha celular, tudo, eu já tinha uma noção de como seria. Mas eu vim totalmente na incerteza, confiando no Senhor que Ele não deixaria que eu pegasse Covid e morresse, então foi confiando nele. Foi confiando nele. Cenário mais otimista. Então, tipo, foi confiando nele. E foi assim que eu vim. Então, deixei lá minha família, minha mãe preocupadíssima. Toda segunda que a gente ligava pra ela, tá usando máscara sempre? Tá tudo certo? Ó, álcool em gel tem, tá faltando. Aí, pronto. Mas agora que as coisas estão melhorando um pouquinho, então tá mais tranquilo. Interessante. Eu fico imaginando como seria se eu estivesse numa época como essa, né? Eu servi 2012, 2014, então a situação era diferente, né? Nosso celular era o Nokia 2280, aquele tijolão. Só Malemar tinha tela colorida, né? E tirava foto. Você joga na cabeça de alguém, a pessoa vai a óbito. Bem isso. Então, hoje, vocês têm muito mais facilidades, né? Na nossa época era só e-mail, ou era só carta, ou... Enfim, hoje a facilidade é bem maior, mas eu imagino também que os desafios sejam maiores também. Nesse período já que vocês estão aqui servindo, qual o maior desafio que vocês podem falar que vocês já passaram sendo missionários? Desafio, assim... Que são muitos, né? Tem alguns desafios. Uma coisa assim, porque quando a gente tá ajudando uma pessoa a se aproximar mais de Deus, principalmente quando a gente tá com essa mensagem diferente da restauração, então a gente quer que a pessoa possa aprender sobre aquilo, obter a resposta por ela mesma e assim progredindo e sendo abençoada. Só que muitas vezes a tecnologia nos atrapalha por causa da internet. Às vezes a pessoa, em vez de orar perguntando a Deus, as pessoas preferem ir na internet, pesquisar. Aí vê algumas pessoas que não gostam muito da igreja, do livro de Mórmon, falando coisas contras e ignoram totalmente o convite de perguntar a Deus e vão na onda dessas pessoas. Então isso me entristece, porque assim, a gente foi lá na casa da pessoa, dedicou nosso tempo, separou um horário especial para ir conversar com ela e ajudar ela. E ela simplesmente ignorou o convite, foi pesquisando na internet e não quero saber da resposta de Deus, quero saber da internet. É engraçado isso, porque então, olha só o naipe da coisa, tipo, tem pessoas que preferem pesquisar no Google do que perguntar para Deus. Tá vendo? É isso que eu ia fazer esse comentário agora, né? As pessoas colocam, às vezes, a internet à frente do próprio Deus. Fico imaginando como é que é Deus sentado no trono dele vendo uma coisa dessa. Cara, sério, com todo respeito, eu ficaria indignado. É complicado. Então, a internet hoje ela tomou proporções tão astronômicas, estrombólicas, se é que existe isso, né? Prosopopéricas. Não tem como descrever, né? Exato. E às vezes as pessoas, é algo tão simples, né? Fazer uma oração e perguntar para Deus, e as pessoas preferem acreditar naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem olhar e de alguma forma acreditar naquilo, né? Exato. E qual a estratégia que vocês têm alguma estratégia para isso? Tipo, vocês não pergunta pro Google, pergunta para Deus como que vocês reagem com isso? A gente sempre deixa bem claro para as pessoas que o convite é esse. Se você quiser saber da verdade dessas coisas, pergunte a Deus. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, pergunte a gente. Nós podemos te responder. Eu quero uma escritura na Bíblia que fale sobre o livro de Mórmon. A gente mostra. Tá tudo bem. Não tem problema você ter perguntas. Sabe? A gente entende que é uma coisa nova que a gente tá mostrando para você. Apesar do evangelho ser restaurado, né, ser já muito antigo, sabe? Restaurada é uma coisa que eu gosto de implementar nas mensagens, o significado dessa palavra. O evangelho restaurado não significa que ele foi alterado, modificado, melhorado.
ele foi restaurado, trazido exatamente como era. Então, já é um evangelho antigo, né? Por assim dizer. E, apesar disso ser antigo, as pessoas ainda têm perguntas. E tudo bem ter perguntas. Não tem problema. Você pode perguntar pra gente. Pergunte a Deus também. Mas não pergunta no Google. Alguém falou certa vez, eu tava ouvindo na internet, a pessoa falou que não existe nada novo sobre a face da Terra. A Terra, ela é exatamente como ela é desde a sua fundação. Mas o homem, ele aprendeu a lidar com as coisas da Terra. O homem aprendeu a controlar a eletricidade, aprendeu a extrair o alumínio. O alumínio não tem 200 anos que a gente está trabalhando com alumínio. Mas não é algo novo, ele sempre existiu aqui. Ele sempre esteve, né, lá. Diferente, o evangelho também. Ele existe desde que a Terra foi fundada. Adão foi o primeiro profeta, ele ensinou as pessoas, a família dele, a geração dele, né? E esse mesmo evangelho, ele também é pregado hoje em dia, né? A única adaptação que é feita, por exemplo, você não vai ver lá na Bíblia ou nem no livro de Mórmon escrito que usar cocaína é errado, é pecado. Não vai estar escrito isso. Falar, né? Mas os princípios que são ensinados nas escrituras, eles são eternos. Exato. E quem lê o livro de Mórmon ou lê a Bíblia, na minha visão, também vai ter esse entendimento de que certas coisas estão corretas e outras estão erradas e vão contra a vontade de Deus. É isso, né? Exato. É aquilo que a gente fala sobre a diferença entre princípio e doutrina. Doutrina não muda. A doutrina é imutável. A verdade do evangelho é imutável. O Salvador disse, aquele que não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Isso é doutrina. Acontece. Beleza. Mas a maneira com que a gente aplica essa doutrina nos nossos dias, isso é o princípio. Então, como você falou, não vai estar escrito ali no livro de Mórmon, na Bíblia, tipo assim, não usarás cocaína, não irás para a rave no fim de semana. Não vai estar escrito isso. Mas você vai entender aquelas palavras e vai trazer elas para os seus dias. E você vai ver a verdade do evangelho ali contida. Isso é outro ponto muito interessante para colocar o Espírito Santo. O Espírito Santo que traz essas respostas ao nosso coração, que é o mensageiro do Pai Celestial, ele vai trazer esse entendimento à sua mente. Vai abrir a sua mente quanto a isso, onde você vai ler e vai entender a doutrina contida naquelas coisas, entendeu? Você vai entender o princípio contido ali, entende? Ficou claro? Sim. A diferença entre princípio e doutrina? Tô falando aqui. Tem algo a complementar? Ele já falou tudo. Eles ficam num bate-bola aqui, eu falo uma coisa, outro fala outra. Não, é que a gente complementa o outro. É o Batman e o Robin. Pois é. É a Bíblia ou o livro de Mórmon? Pronto, perfeito. Bacana. Eu quero agradecer por ter recebido vocês aqui, de verdade. Já parece que não, mas já passou quase 1 hora que a gente tá aqui. Sério? Conversando. Nossa. E o pessoal de casa, com certeza, eu acredito que gostou do bate-papo tanto quanto nós que estamos aqui, né? Sim. E fala aí um último convite, uma última mensagem pro pessoal que tá em casa nos assistindo. O último de hoje, não da vida de vocês. Não. Ok. Tá certo. Então acho que a gente pode reforçar o convite, né? E você se inscrever aí no link, você vai poder conhecer missionários. Pode ser a gente ou pessoas como a gente, dependendo de onde você morar. E você vai poder receber um exemplar do livro de Mórmon. Você vai poder conhecer mais sobre o livro de Mórmon e sobre essas coisas que nós comentamos aqui durante o podcast. E, bom, o convite é o mesmo. Então, você vai poder conhecer essas coisas, vai poder pensar sobre essas coisas e procurar uma resposta de Deus. E nós sabemos que Ele vai poder te responder. Então a gente só vai estar te ajudando a isso, para você reconhecer o seu potencial, reconhecer que você é um filho de Deus e que Deus ele te ama. E assim Ele quer que você possa estar lá, ao lado dele. Exatamente. Então por isso que é muito importante esse convite. Isso aí. Então, mais uma vez reiterando as coisas que nós dissemos, as doutrinas que nós ensinamos, é que o Evangelho de Jesus Cristo hoje está sobre a terra. A igreja que Jesus Cristo, exatamente a mesma igreja que Jesus Cristo fundou, antes mesmo do seu nascimento, depois, né, no Novo Testamento, existe hoje na Terra. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo, com os mesmos, com profeta, com revelações, com poder de Jesus Cristo para executar milagres e para ajudar as pessoas a voltarem a viver com o Pai Celestial.
Você pode ter acesso a essas coisas, mais uma vez com o link aqui embaixo, conversando com os missionários e principalmente orando para saber se essas coisas são verdadeiras. Não pesquisando no Google. Você isso é orar importante. com suas próprias palavras, da sua maneira, para saber se essas coisas são verdadeiras. E certamente, mais uma vez, como o Senhor mostrou a nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas experiências, com sentimentos de paz, com sentimentos de consolo, com ideias à sua mente, o Senhor vai trazer essas coisas ao seu entendimento e vai mostrar que essas coisas são verdadeiras. Exatamente. E uma coisa também que o Helder Monteiro falou foi fazer uma oração simples, com suas próprias palavras. Uma oração é uma conversa entre você e Deus. Então não precisa elaborar um discurso com palavras difíceis, palavras complicadas. É só você expressar o desejo do seu coração de uma maneira simples, de uma maneira que você se sentir confortável. E nós sabemos que você vai poder ter essa resposta. Exatamente. Alguns de vocês estão aqui nos assistindo, chegou até nós através de uma pesquisa no Google. Pode ter acontecido, pesquisou no YouTube, né? Mas da mesma forma que existem coisas corretas na internet, também existem coisas erradas. Isso sobre tudo. Você vai pesquisar, por exemplo, sobre um deputado, um político em si, vai ter coisas verdadeiras e coisas mentirosas a respeito dele. E isso acontece com todas as coisas. Se você perguntar os benefícios da água e os malefícios da água, também vai existir, você vai encontrar, né? Então, com relação ao que nós estamos falando aqui, existem coisas corretas que estão na internet e coisas erradas também. Por isso o nosso convite, vá direto à fonte, pergunte a Deus se essas coisas são verdadeiras. Não usa intermediários, né? Não usa, né? Vai direto à fonte lá, a fonte criadora de todas as coisas e sabedora de todas as coisas, e pergunta, né? E isso é mais rápido que internet via, sei lá, o que a gente tá usando? Via fibra ótica, né? Que é a velocidade da luz hoje. Então, pergunta para Deus que é mais rápido que isso, não é verdade? É mais rápido e mais seguro, né? É uma coisa que você vai ter certeza, não é algo que vai te deixar na dúvida. Igual a gente falou, é um sentimento que vai trazer certeza ao seu coração. A certeza que você não vai poder negar. Independente de qualquer coisa que te disserem contra, que sempre tem alguém que vai dizer contra. Independente de qualquer coisa, é um sentimento inegável. O Pai Celestial não deixa dúvidas no coração de ninguém. É um sentimento que moveu a gente até aqui sem dúvidas. Com perguntas, porque nós não temos um conhecimento perfeito, mas sem dúvidas a respeito dessas coisas. Nós testificamos mais uma vez que essas coisas são verdadeiras. E de que você, falando com os missionários e obtendo seu próprio testemunho através da sua oração sincera, pode saber dessas coisas que nós estamos falando. Essas coisas são tão acessíveis para você que está vendo isso, quanto foi para nós, que somos só simples jovens. Exato. Mancebos servindo. E é mais... Deixa eu falar uma coisa também, que vai ser... Você que quer receber aí um exemplar do livro de Mórmon, estudar ele, pede pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque se você for numa livraria para procurar comprar ele, não existe, né? Não tem. Não está disponível à venda. Se você quiser procurar num sebo, possivelmente, dificilmente também vai encontrar, porque todo mundo quer o livro de Mórmon, né? Agora, se você pedir diretamente no link, é certeza que você vai chegar. Ou você pode baixar também a Biblioteca do Evangelho, o aplicativo aí no seu site, aliás, no seu celular, e você vai poder ler a hora que você quiser, né? Mas pede para os missionários, eles vão aí, faz uma visita para você, faz uma oração também, né? Se tiver alguma coisa para limpar espiritual na tua casa, também eles limpam, não tem problema. Né? Sim. A gente faz uma oração, compartilha a mensagem, fica tudo certo, o espírito ali habita. Pois é. Muito bom. Então, muito obrigado, missionários, pela presença de vocês aqui hoje, por responder essas muitas perguntas, né? E quero desejar para vocês muito sucesso no decorrer da missão de vocês, que ainda tem bastante tempo, né? Para vocês caminharem e muita coisa vai acontecer aí. E, mais uma vez, sucesso. Muito obrigado. A gente que agradece. Foi uma honra aqui. Eu confesso que antes de vir eu tava aí, rapaz, esse negócio de aparecer em câmera, já tô meio nervoso antes de chegar. Mas foi muito bom, foi uma honra estar aqui. É isso aí. É tranquilinho, né? Mais ou menos. Agora mais que no início, né?
que já acostumou. Mas é uma honra estar aqui. É uma honra sempre poder falar das coisas que a gente prega, porque não é como se fosse um trabalho, um emprego, sabe? É um serviço voluntário que a gente presta, que a gente ama fazer, sabe? Então, ser convidado para poder falar sobre isso tá no céu pra gente poder falar sobre tudo que a gente sabe, basicamente. É muito bom. Então, a gente também é muito grato por essa oportunidade de estar aqui, falando com você, telespectador. Eu tava doido pra fazer isso. Falando com você. Vai, mata a vontade agora. Falando com você, telespectador, sobre a verdade restaurada do Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu posso reiterar isso? Pode, claro. Mais uma vez, link aqui na descrição, beleza? Desse vídeo. Vai estar aqui para você estar conversando com outros missionários próximos de você. Eles vão estar te visitando, vão estar te ligando, atendendo as suas necessidades. Se não puder receber visita, eles vão poder ligar, eles vão poder mandar uma mensagem por dia. O que você preferir, a gente vai estar atendendo. Beleza? É isso aí. E quem sabe você estando aqui na região de Londrina, né? Não é o Elder Monteiro, o Elder Costa que vai estar indo lá visitar vocês, levar um exemplar do livro de Mormon. Para você que está na região aqui de Londrina, tá? A missão, ela abrange várias cidades, né? Sim. Pega desde o interior ali de São Paulo, Bauru, Presidente Prudente, ali Marília, vai correndo esse corredor até Foz do Iguaçu. É grande. É grandinho. Bastante cidades. Bastante. Legal. Então você que está... Fazer um polishop aqui. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de vocês. E na próxima semana nós temos mais um Santos Podcast e a gente se encontra lá. Valeu, até mais. Até a próxima. Tchau, Elderis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.